Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de uma das maiores pioneiras da nossa televisão, a inesquecível Lolita Rodrigues. A mensagem que veremos a seguir traz revelações profundas sobre sua partida e o emocionante reencontro com grandes ícones que já se foram, como seu marido Ayrton e suas inseparáveis amigas, Hebe e Nair. Preparem-se, pois o conteúdo desta carta promete emocionar e mudar a forma como enxergamos a vida após a fama, trazendo detalhes que o grande público sequer imaginava. Esta comunicação foi psicografada pelo médium Carlos Eduardo, no Centro Espírita São Judas Tadeu, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se reveste de uma luminosidade diferente, daquela cor de saudade que, no entanto, não fere, mas acaricia, e é com o coração transbordando de uma gratidão que as palavras humanas mal conseguem traduzir que peço licença para guiar o lápis deste medianeiro, trêmula, não mais pela idade avançada que deixei no mundo físico, mas pela emoção de poder, pela primeira vez, desenhar em letras o que os meus olhos agora veem e o que a minha alma, enfim liberta, sente. Eu gostaria de começar contando a vocês não sobre os holofotes, os aplausos ou as câmeras que por tantas décadas foram meus companheiros de jornada, mas sobre o silêncio, aquele silêncio profundo que antecedeu a minha partida, quando o meu corpo, já cansado de 94 janeiros, pedia repouso lá nas terras quentes e acolhedoras da Paraíba. O desenlace, meus filhos, não é o fim trágico que muitos pintam, mas confesso que a travessia tem seus momentos de angústia, principalmente quando a gente se agarra, mesmo sem querer, ao fio da vida biológica. Lembro-me nitidamente do ar que começou a faltar, uma sensação de que o peito, antes palco de tantas canções e gargalhadas, agora se tornava pequeno demais para conter o espírito que ansiava por expansão. A pneumonia foi apenas o instrumento, a chave que girou na fechadura gasta da matéria. Lembro-me de sentir o ambiente do hospital, o bip rítmico dos aparelhos que parecia marcar um tempo que já não era mais o meu, e a presença amorosa da minha filha, minha Sílvia, cuja dor eu sentia vibrar no ar como uma nota desafinada que me partia o coração. Houve um momento, amados, em que a luz do quarto se fez turva, não porque a lâmpada tivesse queimado, mas porque os meus olhos físicos já não captavam a realidade da terra. Senti um frio, não um frio de inverno, mas um frio de despedida, aquele arrepio de quem tira uma roupa pesada depois de uma festa muito longa. Tentei falar, tentei dizer que estava tudo bem, que eu estava pronta, mas a voz não saiu. O corpo não obedecia mais ao comando da mente. Foi doloroso sentir o desatamento dos laços vitais, uma sensação de vertigem, como se eu estivesse caindo num sono profundo e ao mesmo tempo sendo puxada para cima por uma força magnética invisível. O medo, o medo humano, ele apareceu. Por mais fé que tenhamos, por mais que tenhamos cantado a esperança, o instante do grande mistério traz um frio na espinha. Fechei os olhos para o mundo, ouvi o último suspiro daquela senhora velhinha que eu havia me tornado e mergulhei numa escuridão que parecia não ter fim. Acordei, ou julguei acordar, num lugar que não reconheci. Não havia mais o hospital, nem a brisa de João Pessoa. Havia uma névoa, um cinza pardáceo que cobria o chão e o céu, se é que aquilo era céu. Eu estava confusa, olhava para as minhas mãos e elas pareciam vaporosas. Tentei caminhar,
mas meus pés pareciam atolados numa lama que não era de terra, mas de pensamentos, de dúvidas, de apegos que eu ainda carregava. Meu Deus, onde estou? Gritei, e minha voz ecoou naquele vale de sombras como um lamento solitário. Caminhei ou arrastei-me por um tempo que não sei medir. Lá, o tempo não obedece aos relógios. Via vultos, ouvia sussurros de lamento, sentia a tristeza de milhares de almas que, assim como eu, estavam atordoadas com a mudança de estado. Aquele era o umbral, a zona de purgação onde deixamos as crostas do ego, onde a beleza física é poeira. Chorei. Chorei muito. Chorei a falta da terra. Chorei os erros que cometi, as palavras impensadas, as oportunidades de caridade que deixei passar porque estava ocupada demais sendo a artista. A dor moral, meus irmãos, dói mais do que a pneumonia. Sentia-me sozinha, pequena, uma menina assustada na vastidão do universo. Mas a misericórdia divina nunca nos abandona, nem mesmo quando nos sentimos indignos dela. No auge da minha prece, quando exausta, sentei-me numa pedra úmida daquele caminho cinzento e roguei a Nossa Senhora, a quem sempre devotei meu canto, vi um ponto de luz romper a neblina. Era uma estrela? Não. A luz foi crescendo, ganhando forma, contornos e trazendo consigo um perfume de rosas que há muito eu não sentia. E no meio daquela luz surgiu um homem. Um homem de porte elegante, sorriso sereno e braços abertos. Meu coração disparou, não de medo, mas de um reconhecimento que vinha do fundo da alma. Era ele. Era o meu Ayrton, meu companheiro de tantos anos, o pai da minha filha, o parceiro de palco e de vida, que havia partido tantos anos antes de mim. Ele não tinha a aparência envelhecida ou doente do fim da vida. Estava jovem, radiante, vestindo uma túnica clara que parecia tecida com fios de alvorada. Lola, ele disse, com aquela voz que tantas vezes anunciou as atrações do nosso programa. Lola, minha velha companheira, chegou a hora de voltar para casa. Eu não contive o ímpeto e corri ou flutuei para os braços dele. O abraço de um espírito amigo, meus irmãos, é o bálsamo que cura qualquer ferida da morte. Naquele abraço, senti minhas forças retornarem. Ele me explicou, com a paciência que o amor ensina, que eu precisava passar por aquele momento de confusão para limpar as lentes da alma, mas que o resgate havia egado. Junto dele vi outros rostos, enfermeiros da luz, socorristas dedicados que me ampararam. Fui levada então numa espécie de maca flutuante, saindo daquela zona cinzenta, subindo, até que o cenário mudou completamente. Chegamos a uma cidade que brilhava como cristal sob a luz de um sol que não queima, mas alimenta. Era uma colônia espiritual, um recanto de paz e trabalho. Fui levada para um hospital, não frio e estéril como os da terra, mas um local cercado de jardins coloridos, onde a água das fontes canta melodias que acalmam o espírito. Lá fiquei em refazimento. Recebi passes magnéticos, bebi da água fluidificada e pouco a pouco fui despindo a imagem da velha Lolita de 94 anos. Minha coluna endireitou-se, as rugas que o tempo desenhou foram apagadas pela vitalidade do espírito, e a minha voz voltou limpa, potente, pronta para cantar novamente. E que surpresa, que alegria imensa tive quando, já refeita, pude caminhar pelos jardins daquela colônia dedicada às artes e à comunicação. Ouvi uma gargalhada inconfundível, aquele som que faz a alma rir junto. Lá estava ela, com seus cabelos loiros brilhando mais que ouro, vestida de luz e alegria, minha amada Hebe. E ao lado dela, com aquele jeito despachado e o olhar amoroso, nossa querida Nair. O trio estava reunido novamente. Não houve tristeza, não houve lamento, houve festa. Abraçamo-nos como irmãs que voltam de uma longa viagem escolar. Elas me mostraram que ali, no plano espiritual, a arte não serve para envaidecer o artista, mas para elevar as almas, para levar consolo, para ensinar a beleza de Deus.
Hoje, meus amados, minha rotina é de aprendizado e serviço. Não pensem que ficamos sentados em nuvens tocando harpa. O trabalho é intenso. Tenho me dedicado, sob a tutela de Ayrton e de outros mentores, a auxiliar espíritos que chegam recém-desencarnados, ainda apegados à fama e ao poder, ajudando-os a entender que a verdadeira estrela é a humildade. Trabalho também em grupos que enviam inspiração para os artistas da terra, soprando em seus ouvidos que a arte deve ser um instrumento de amor, não de degradação. Cantamos em corais que visitam as zonas mais escuras para levar um pouco de esperança através da melodia, pois a música é uma escada que liga o abismo ao céu. Estou feliz, estou viva, mais viva do que nunca estive diante das câmeras de televisão. Por isso, deixo aqui esta mensagem a todos vocês que ainda vestem a roupa de carne. Amados, a vida na Terra é um sopro, é um ensaio rápido para a grande estreia na eternidade. Não percam tempo com picuinhas, com mágoas guardadas, com a busca desenfreada pelo ter. Tudo isso fica na alfândega da morte. O que passa, o que entra aqui, é o amor que vocês deram, são as lágrimas que enxugaram, são os sorrisos que provocaram. Sejam alegres, o bom humor é uma oração que agrada a Deus. Não levem a vida tão a sério a ponto de esquecerem de viver, mas vivam com a responsabilidade de quem sabe que cada ato tem uma consequência eterna. Amem seus familiares, perdoem seus inimigos. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Olho para trás, para a minha trajetória de menina de santos, de cantora, de atriz, de apresentadora, e vejo que os papéis mais importantes não foram a Aldonza ou a Emília, mas sim o papel de amiga, de mãe, de esposa, de ser humano que tentou acertar. Se errei, e sei que errei, estou aqui, reparando, estudando e evoluindo. A morte não existe, meus queridos. O que existe é a vida que se transforma, que se expande. A cortina se fecha num palco para se abrir num cenário muito mais grandioso. Fiquem com a certeza de que o amor nunca morre e que os laços que construímos com o coração são indestrutíveis. Daqui, desta colônia de luz, ao lado do meu Ayrton e sob o olhar carinhoso das minhas amigas Hebe e Nair, envio a todos vocês o meu beijo, não mais televisivo, mas um beijo na alma, repleto de fraternidade e esperança. Que Jesus, o divino diretor de nossas vidas, nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Lolita.